Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Bruno. Paz do Senhor, irmãos, aqui é a Bruna. Estamos aqui para contar um pouco do testemunho da nossa canção que em breve iremos lançar, O Processo. A Bruna vai dar início contando um pouquinho do que a gente passou aí nessa caminhada. Amém. Irmãos, em dezembro de 2017, durante uma madrugada, o Senhor me entregou um louvor. A gente voltava de viagem, dentro do carro, o Espírito Santo de Deus falava comigo, que era para mim chegar em casa e orar. Então a gente chegou, já era tarde, eu fechei a porta do corredor e fui orar na sala. E no momento que eu comecei a oração, Deus me entregou a letra do louvor. E ali eu fiquei muito emocionada, comecei a escrever. E no momento que o Senhor me entregava a letra desse hino, eu senti que já conhecia ele. Era como se eu já tivesse ouvido tocar em algum lugar. E ali naquele momento o Senhor falou muito comigo. E no outro dia a gente foi para outra agenda e dentro do carro eu falei pro Bruno: Bruno, o Senhor me entregou algo novo, um louvor novo. E aí ele perguntou qual o nome do hino? E eu respondi: O Processo. Uma semana depois de eu escrever esse hino, eu sofri um acidente de moto, fiquei quase 2 meses sem andar. E ali iniciou o processo de Deus nas nossas vidas. A gente começou a viver aquilo que eu escrevi naquele dia. Né, Bruno? Continua. Exatamente. Ali se iniciou o processo na saúde, né? Existem vários processos e ali se iniciou o processo na saúde, né? Na nossa vida, na saúde da Bruna. Ela de cama e eu tinha que continuar atendendo as agendas, louvando ao Senhor, né? E eu comecei a ir sozinho, né? Só que o processo não ficou só por aí, a gente começou a entrar no processo nossa vida financeira. A empresa onde eu trabalho começou a atrasar nosso salário e aí o banco ligou e disse: ó, vocês vão perder a casa de vocês, porque já tinha gerado vários juros. No meio de tudo isso eu tinha que pregar, no meio de tudo isso eu tinha que louvar, no meio de tudo isso eu tinha que fazer a obra de Deus. E ainda mais, o que estava mais me machucando eu estava sozinho, que onde o Bruno vai, a Bruna vai, né? E agora nesse momento eu estava sozinho, a Bruna de cama, né? E quando a Bruna melhorou, quando a Bruna voltou a andar, a gente começou de novo a atender. Só que quem conhece nosso ministério desde o início sabe que a gente não tinha carro para viajar. Então como que você fazia, Bruno? A gente fechava nossa agenda pela fé, né? Os irmãos ligavam, eu fechava a agenda, só que eu não tinha condição de ir. E eu ficava dependendo de irmãos para me ajudar. Um obreiro da igreja, pedia carro emprestado, né? Tudo isso para fazer a obra do Senhor Jesus. E no meio de tudo isso, tinha que louvar, tinha que adorar. Mas chegou um momento que as portas se fecharam, né? Um momento que eu comecei a querer entender o que não era para ser entendido. Eu comecei a me machucar quando eu quis entender o processo de Deus na minha vida. Só que processo a gente não entende, processo a gente vive. E quando eu tentei entender tudo aquilo, eu comecei a me machucar. E eu comecei a perguntar para Deus de tantos os porquês. O maior questionário que eu fazia para Deus: por que tudo aquilo estava acontecendo? E eu falava para Deus: Deus, por que o Senhor está dando composição para a Bruna, composição para mim, se a gente não tem condição de gravar? Então em todas as áreas eu comecei a questionar a Deus, só que Deus não tinha nada a ver com aquilo que eu estava questionando, porque aquele momento era para adorar, aquele momento era para exaltar, que é isso que o louvor fala, adorar no processo. Mas eu estava questionando, no meio de tantos porquês, eu comecei a me machucar. E chegou um momento que não tinha mais ninguém para nos ajudar a se deslocar de uma cidade para outra. Eu tinha uma moto 125, né? E aí eu montei na minha moto 125, chamei a Bruna corajosa junto comigo, e a gente começou a viajar a região ali da nossa cidade de moto 125, né? E em cima da moto, mais uma vez, eu questionava a Deus de tudo, né? E eu não tinha resposta, porque Deus estava em silêncio e eu me machucava. Chegou um momento que eu falei: Deus, eu não quero mais. Se o Senhor não está com providência na minha vida, eu não quero mais. Mas eu só cheguei nesse nível
porque eu quis entender o processo, eu quis entender o que estava acontecendo. E eu falei para Deus, cheguei na minha casa, sentei no sofá da minha casa e falei: Deus, eu não quero mais louvar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer a tua obra, porque eu prego, eu louvo, tudo está acontecendo, mas olha, o processo na vida, na nossa saúde, o processo na nossa vida financeira, o processo na minha vida espiritual, e tudo isso está acontecendo, e então eu não quero mais. Se o Senhor não der condição, eu não vou. Foi aí que Deus começou a me renovar através desse hino, o processo, que se inicia falando: eu conheço o teu processo, né? Mas é necessário você passar pelo processo. Então tudo que acontece na nossa vida é necessário, é propósito de Deus na nossa vida. E não queira entender aquilo que não é para ser entendido. Basta você adorar o nome do Senhor Jesus no meio desse processo. Esse é o nosso testemunho. Espero que edificou a sua vida, que Deus possa te abençoar. A paz do Senhor. Fica com Deus. Espero que esse testemunho testifique a sua fé e em breve a nova canção O Processo. Adore no processo, exalte no processo, glorifique no processo. Deus está neste